Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa frase. E essa é a nossa segunda aula, que nós vamos falar sobre sintagma. Então, o que é o sintagma, né? Relembrando que a gente trabalhou na última aula sobre as frases, os tipos de frase. A frase ela vai ser uma unidade mínima da comunicação, podendo ser simples, né? Simples ou complexa. E a função básica dela, então, é a função comunicativa, né? Então, as estruturas que integram frases complexas são conhecidas como sintagmas, né? E os sintagmas, ao lado da função comunicativa da frase, eles vão desempenhar uma função sintática, ou seja, eles vão nos mostrar, né, quais são as funções sintáticas que cada componente da oração desempenha. Bom, então, como está lá no nosso material conteudístico, a gente está trazendo aqui um recorte justamente do nosso material. Todo sintagma ele é construído em torno de um núcleo, um item, geralmente uma única palavra, que é responsável por determinar que tipo de sintagma será o todo. O sintagma de uma única palavra consiste num núcleo ao qual não foram acrescentados outros materiais. Então, a gente vai ver que nós temos os diferentes tipos de sintagma e que cada sintagma vai ter um núcleo que corresponde ao nome ou não, algumas vezes. Então, vamos ver agora os tipos de sintagmas que nós temos. Então, o sintagma nominal, que é também conhecido como SN, né, e cujo o núcleo é o nome ou o substantivo. O sintagma verbal, também conhecido como SV, e cujo núcleo é o verbo. O sintagma adjetival, né, que é abreviado como adv, né, e cujo núcleo é o adjetivo. E o sintagma adverbial, né, cujo núcleo é o advérbio. O único sintagma em que o núcleo não é a própria palavra que dá nome ao sintagma é o sintagma preposicional. Por isso que a gente vê aí esse pontinho de interrogação, ou seja, na verdade o sintagma preposicional ele normalmente vai ser iniciado por uma preposição, mas o núcleo do sintagma preposicional não é a preposição, normalmente a palavra que vem a seguir, que pode ser um nome, que pode ser um verbo, e a gente vai ver em alguns exemplos. Tá? Então, detalhando um pouquinho essa questão do núcleo de sintagma, né? Então, de todos esses tipos de sintagma, o único que não tem seu núcleo, a própria palavra, né, que o caracteriza é, como disse, o sintagma preposicional, uma vez que ele não pode ser formado apenas por uma preposição. Então, nunca o sintagma preposicional ele é formado só por uma preposição. A preposição é o que, né, inicia, que vai caracterizar esse sintagma, mas o sintagma em si ele não é formado só pela preposição. E todos os outros, né, o nominal, o verbal, o adjetival e o adverbial, eles podem, né, ocupar essa posição nuclear da unidade sintática. Tá? Então, o sintagma preposicional ele vai estabelecer, enquanto esses outros vão estabelecer essa posição nuclear, o sintagma preposicional ele vai estabelecer uma relação entre as unidades lexicais. Então, tomemos esse exemplo, né? Esse exemplo é uma manchete, né, de um jornal com o seguinte enunciado: professores de Pernambuco decretam greve por tempo indeterminado. Então, o que a gente tem aí? Vamos tentar entender melhor um pouco esse exemplo, tá? Professores de Pernambuco decretam greve por tempo indeterminado. O que a gente vai observar? Se a gente olhar a estrutura mais ampla, né, da oração, a gente dirá que nós temos um sintagma nominal, que é professores de Pernambuco, e um sintagma verbal, que é decretam greve por tempo indeterminado, né, que vão funcionar nesse caso como, respectivamente, né, como sujeito, professores de Pernambuco, e predicado da oração, decretam greve por tempo indeterminado. Mas acontece que a gente tem um nível hierárquico dentro da oração e que vai desdobrando esses sintagmas, né? Então, se a gente desdobrar esses dois sintagmas principais em classes lexicais, a gente vai dizer, então, que nós temos professores de Pernambuco como sintagma nominal, e esse sintagma nominal, por sua vez, está formado por um SN, que é professores, né?
e um sintagma preposicional de Pernambuco, que vejam, inicia, né, pela preposição, tá? E o sintagma verbal, ele vai ser formado então por um sintagma verbal, decreto, né, que tem aí cujo núcleo é o verbo decretar, e um sintagma preposicionado, né, preposicional, que é por tempo, né? E esse sintagma preposicionado, por sua vez, vai abrigar também um sintagma adjetival, que é indeterminado, certo? Bom, então, retomando, né, a gente tentando visualizar isso esquematicamente, né, nessa oração. Professores de Pernambuco decretam greve por tempo indeterminado. Então, nós temos professores de Pernambuco que compõem o sintagma nominal, né, e decretam greve por tempo indeterminado, que compõe o sintagma verbal. Só que esse sintagma nominal, ele é composto, por sua vez, por um outro sintagma, né, nominal, que é professores, e um sintagma preposicionado, que é de Pernambuco. O sintagma verbal, por sua vez, ele é composto também, né, pelo próprio sintagma verbal, esse sintagma verbal mais amplo, né, a decomposição. Então, decretam, né, que seria o sintagma verbal, greve, um sintagma nominal, por tempo, o sintagma preposicional, que por sua vez também abriga, né, porque é por tempo indeterminado, um sintagma adjetival, certo? Bom, então, né, agora detalhando um pouquinho mais a questão do sintagma nominal e do sintagma verbal, que são os dois principais sintagmas, né, que constituem as orações de um modo geral, né, das línguas, né, não só da língua portuguesa, mas das línguas de um modo geral. Então, também retomando aí um enunciado que está lá no material conteudístico de vocês, a gente vai dizer o seguinte, que o sintagma nominal trata-se da unidade gramatical que pode ocupar o lugar de sujeito ou objeto da oração. Então, normalmente, ele vai ocupar essas duas funções sintáticas, ou ele é sujeito ou ele é o objeto da oração. E aí, depois a gente vai trabalhar melhor justamente com esses termos, né, que são conhecidos como os termos essenciais da oração, nessa posição de sujeito ou de objeto, tá? No interior dos sintagmas nominais, a gente pode identificar outros sintagmas que os constituem, né? Aí a gente, agora toma um outro exemplo, né? Orquestra Sinfônica do Recife inicia a temporada com concerto para estudantes. O que a gente tem aí? A gente tem um sintagma nominal, que é orquestra, né? Um sintagma adjetival, que é sinfônica, e um sintagma preposicionado, que é do Recife. Todos esses três sintagmas, na verdade, compõem esse sintagma maior, que é o sintagma nominal. Continuando, né? Agora pensando no sintagma verbal, né? E tomando esse mesmo exemplo, voltamos a esse mesmo exemplo. Então, o sintagma verbal, como a gente diz também lá no nosso material conteudístico, ele é a unidade gramatical na oração que é nucleada por um verbo. O núcleo, então, do sintagma verbal vai ser sempre um verbo, assim como o do sintagma nominal é sempre um nome. O sintagma verbal, ele pode ser formado opcionalmente por outros elementos a ele intimamente relacionados, né? Do ponto de vista da função, ele comumente desempenha o papel de predicado, né? Se a gente viu que o sintagma nominal normalmente desempenha o papel, né, do nome, aliás, do sujeito, né, ou do objeto, o verbal ele vai desempenhar o papel do predicado, tá? Então, retomando aquele mesmo exemplo, em que a gente já tinha visto como é que se desdobra o sintagma nominal. Então, agora a gente vai ver como é que se desdobra o sintagma verbal nessa oração. Orquestra Sinfônica do Recife inicia a temporada com concerto para estudante. E aí, então, agora a gente vai olhar só para o sintagma verbal, né? Inicia a temporada com concerto para estudante. Então, a gente tem o sintagma verbal, inicia, que por sua vez, né, está composto também por um sintagma nominal, temporada, por um sintagma, né, preposicionado com concerto e outro sintagma preposicionado para estudantes. Então, a gente tem aí um sintagma nominal e dois preposicionados compondo, né, esse sintagma verbal maior. Então, em alguns casos, o sintagma verbal ele também pode desempenhar outras funções sintáticas, né? Isso ocorre quando o verbo se encontra nas formas não finitas ou que a gente chama das formas nominais. Um exemplo é estudar é investir no seu futuro. Então, nesse caso, já é um caso um pouco mais atípico, não é tão comum, mas o sintagma verbal aí nesse caso vai ocupar
né, a posição vai desempenhar a função de sujeito, certo? E aí a gente tem então um sintagma verbal, né, estudar, que está composto por sua vez por um outro sintagma verbal, que é investir, e um sintagma preposicionado, que é no seu futuro. Então observem que o sintagma preposicionado ele sempre vai iniciar pela preposição, mas ele não é formado apenas pela preposição, acompanha, né, pode acompanhar, como nesse caso aí a gente tem um pronome e um substantivo, ou só o substantivo, aí depende da estrutura da oração, mas ele nunca é formado somente pela preposição. E agora, né, para fechar já essa aula sobre sintagma, a gente destaca aqui algumas razões para a adoção desse conceito de sintagma, né? O estudo do funcionamento dos sintagmas, em síntese, irá nos proporcionar o entendimento das propriedades sintáticas da oração, as quais orientam nossas produções linguísticas na base de suas relações gramaticais, né? Isso também a gente encontra lá no nosso material conteudístico da disciplina. E o que essa citação nos aponta, né? Justamente para a importância de a gente entender esse desdobramento da oração, né? Pelos sintagmas e principalmente pelos principais sintagmas, o sintagma nominal e o sintagma verbal, e como isso vai ser importante depois para a gente entender as relações gramaticais que se estabelecem na oração e as próprias funções sintáticas que nós temos na oração, certo? Que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula, como eu disse, a gente vai trabalhar, vai dando continuidade a isso, vai trabalhar agora especificamente com a oração. Vai olhar a oração num primeiro momento, né, da perspectiva mais gramatical e depois também olhando algumas abordagens linguísticas sobre a oração. Então, até a próxima aula.